Hoje a gente vai mergulhar numa história de tirar o fôlego. É sobre um herói que se vê encurralado, sabe? Forçado a tomar decisões que ninguém gostaria de tomar. É uma narrativa cheia de engano, de risco e de uma atuação desesperada que beira a loucura. Tudo isso por uma única coisa: sobreviver. Pois é, essa é a pergunta que fica martelando na cabeça durante toda essa história. E não estamos falando aqui de uma loucura clínica, não. É sobre o ponto extremo, o limite que uma pessoa pode chegar quando a própria vida está por um fio. E para a gente entender essa escolha tão radical, a gente precisa voltar um pouquinho, bem para o início da fuga dele. Então, vamos lá. É aqui que tudo começa. Davi, aquele mesmo, o famoso matador de gigantes, agora é um homem marcado para morrer, e ele está fugindo do próprio rei Saul. Sozinho, cansado, ele chega na cidade sagrada de Nob, que era um tipo de refúgio de sacerdotes. E olha, a recepção que ele tem não é nada calorosa. Pelo contrário, é de puro pavor. Dá para sentir o medo do sacerdote Aimeleque. Ele vê Davi, o grande comandante, chegando ali sem sua guarda, sem ninguém, e a conclusão é imediata. Alguma coisa está muito, mas muito errada. O perigo está batendo na porta. Essa pergunta do Emelec vai direto ao ponto, né? Naquela época, o poder de um homem era medido pela quantidade de gente que andava com ele. A solidão do Davi era basicamente uma alarme de perigo piscando em neon. E diante dessa pergunta, cada segundo de silêncio era um risco a mais. Davi precisava de uma boa história. E precisava para ontem. E é aqui que a gente vê a primeira tática do Davi, a dissimulação. Ele inventa uma história, uma narrativa sobre uma missão secreta para o rei. Um truque, claro, para esconder a verdade terrível de que o seu próprio rei queria a cabeça dele. Nesse momento, a mentira não é só uma escolha, é uma ferramenta de sobrevivência. Falar a verdade ali seria assinar a própria sentença de morte. Ok, com a confiança do sacerdote na mão, mesmo que baseada numa mentira, Davi agora precisa de recursos. E ele está atrás de duas coisas que são essenciais para qualquer fugitivo: comida e uma arma. E aqui a coisa fica séria. Pensa bem, ele não pede um pão qualquer. Ele pede o pão sagrado, que era algo reservado, violando uma lei religiosa por pura necessidade. E a arma? A única arma que tinha por ali era simplesmente a espada de Golias, aquela mesma, do gigante que ele derrotou. Um símbolo gigantesco do seu passado heróico se torna a única esperança para um futuro que é totalmente incerto. Só que tem um problema. No exato momento em que Davi consegue o que precisava, tem um par de olhos observando tudo lá das sombras. As ações dele, que deveriam ser um segredo, acabaram de ganhar uma testemunha. Guardem bem esse nome: Doeg, um servo leal ao rei Saul. A presença dele ali, naquele lugar, naquela hora, é uma verdadeira bomba-relógio. E o que ele viu vai acabar selando o destino trágico de todos os sacerdotes daquela cidade. Essa é a reação do Davi quando recebe a espada de Golias. E essa frase, não há outra semelhante, ela diz tudo. Não é só sobre a qualidade da lâmina, não. É ele reconhecendo que, na situação desesperadora em que ele se encontra, ele precisa de uma arma que seja tão lendária quanto o perigo que ele está enfrentando. Agora, com um pão e uma espada na mão, Davi faz a coisa mais ousada e talvez a mais maluca que se poderia imaginar. Em vez de se esconder em território amigo, ele corre direto para o coração do perigo, a cidade de Gate, uma das principais cidades dos filisteus, a terra natal do próprio Golias. É literalmente se esconder na toca do lobo. E aí que está a grande ironia da história. A mesma fama que fez dele um herói em Israel, agora é a sua maldição em Gate. Ele não é um anônimo qualquer ali. Ele é o Davi, o campeão inimigo. A reputação dele chega primeiro, transformando ele de um simples fugitivo no alvo número 1 da cidade. Os servos do rei de Gate, o rei Aquish, reconhecem ele na hora. Eles até lembram da musiquinha que cantavam sobre as vitórias dele. A mesma canção que um dia celebrava o heroísmo dele, agora soa quase como uma marcha fúnebre. Ele está completamente exposto. Acabou o disfarce. É aqui que a gente vê pela primeira vez o grande e destemido Davi sendo consumido pelo medo. Ele percebe que o plano de se refugiar justamente entre os inimigos foi um erro de cálculo gigantesco. Ele está encurralado, sem saída. Então, sem ter para onde correr, sem poder lutar e sem ter como mentir de novo, Davi joga sua última carta, a mais desesperada de todas. Ele precisa se transformar em alguém que ninguém, absolutamente ninguém, veria como uma ameaça.
Ele precisa se passar por um louco. E a atuação do Davi é completa. Não é um fingimento qualquer, é uma entrega total ao papel. Ele se rebaixa, ele se humilha, ele faz coisas que um guerreiro nobre jamais faria. Tudo isso abandonando a própria dignidade para tentar salvar a própria vida. E funciona. Funcionou perfeitamente. A reação do rei Aquis é de puro nojo, de desprezo. O maluco babando nas portas não é uma ameaça, é só um estorvo. Naquele momento, ele não vê mais o grande guerreiro Davi, ele só vê um homem patético que ele quer bem longe. A jogada desesperada foi um sucesso. Certo. Então, depois dessa sequência de eventos de tirar o fôlego, o que a gente pode tirar disso tudo? O que a gente tem aqui é um retrato da sobrevivência na sua forma mais crua, mais visceral e complexa possível. Olhando em retrospecto, a jornada do Davi parece até um manual de sobrevivência em condições extremas, não é? Ele usou o engano para conseguir ajuda, o oportunismo para se armar, o risco calculado para encontrar uma rota de fuga. E no final, uma performance extrema para se tornar invisível aos olhos do inimigo. É um verdadeiro guia de como sobreviver. E tudo isso nos traz a nossa questão final. A história de Davi mostra um herói que foi forçado a cruzar várias linhas. Morais, religiosas, sociais. As atitudes dele foram justificadas, já que a vida dele estava em risco? Onde é que a gente traça a linha entre o que é necessário para sobreviver e o que é simplesmente inaceitável? É uma pergunta que continua ecoando, muito além dessa história antiga.